Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Prefeitura de São Paulo decreta fim de situação de emergência para a Covid. Líderes na Câmara decidem votar urgência do arcabouço fiscal nesta quarta-feira. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira. A gente abre esta edição do Jornal da Record com o fim do decreto de situação de emergência pela Covid-19. Na capital paulista, Roberto Tomé, boa noite para você. E o que isso representa na prática, hein? Boa noite, Salsi. O estado de emergência decretado na gestão do prefeito Bruno Covas permitia que a administração pública tomasse medidas de urgência, como fazer compras sem licitação. O objetivo era acelerar a aquisição de itens para combater a doença. A partir de agora, todas as compras deverão respeitar os procedimentos de licitação para serem concluídas. Esta medida não interfere no calendário da vacinação. Desde o dia 6 deste mês, a vacina está disponível na cidade para pessoas a partir dos 18 anos. Salsi. Obrigada, Tomé, pelas suas informações. A Procuradoria-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pediu a suspensão preventiva de 8 jogadores investigados em esquema de manipulação ilegal de resultados em jogos de futebol. Até aqui, os atletas não tinham nenhum impedimento legal de entrar em campo, embora alguns tenham sido afastados pelos clubes. Se o pedido for aceito, os jogadores serão suspensos por 30 dias. O jogador de vôlei, Wallace, vai poder voltar às quadras depois das férias. Ele foi punido por incitação à violência e postagem sobre o presidente Lula. Foi feito um acordo entre o jogador, o Clube Sada Cruzeiro, a Confederação Brasileira de Vôlei e o Comitê Olímpico Brasileiro. O Wallace jogou a final da Superliga há pouco mais de 2 semanas, amparado em uma liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Como descumpriu a decisão do COB, ele e a CBV foram suspensos. O atleta por 5 anos, a confederação por 6 meses e ainda sofreria um corte de verbas. Com o novo acordo, a COB passa a não reconhecer a final da Superliga, vencida pelo Sada Cruzeiro. O jogador será punido por 90 dias, que é o tempo que dura as férias dele. E a CBV será multada e não suspensa. Os líderes partidários decidiram agora à noite votar a urgência do projeto do arcabouço fiscal nesta quarta-feira. A gente conversa agora com o Matheus Scavazini, ele tem os detalhes direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite para você, Salsi. Esse requerimento de urgência é para acelerar o andamento da análise do projeto. Com a urgência aprovada, o texto pode ser votado diretamente em plenário, sem passar por comissões especiais. Na reunião de líderes, agora à noite, na casa de Arthur Lira, ficou definido que o novo arcabouço fiscal deve ser analisado na próxima semana. A reunião ainda teve a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O relator da proposta, deputado Cláudio Cajado, confirmou que a nova versão da proposta terá gatilhos e sanções para o não cumprimento de metas fiscais. Salsi. Obrigada, Matheus, pelos detalhes. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, restabeleceu agora à noite o piso nacional da enfermagem, que ele havia suspendido em setembro do ano passado. A decisão vem após o governo federal publicar o projeto de lei aprovado pelo Congresso, que libera mais de 7 bilhões de reais para o custeio do piso. Agora a gente acompanha os dados da pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, sobre a intenção de voto para prefeito no ano que vem em Belo Horizonte. Na pesquisa estimulada, em que os nomes são apresentados para o eleitor, Carlos Viana, senador pelo Podemos, tem 25% das intenções de voto. Bruno Engler, deputado federal do PL, tem 11%. Duda Salabert, deputada federal do PDT, 10%. Fuad Noman, atual prefeito de Belo Horizonte pelo PSD, tem 7%. Gabriel Azevedo, vereador sem partido, 4%. Beatriz Cerqueira, deputada estadual pelo PT, 4%. Nilton Cardoso Júnior, deputado federal do MDB, tem 3%. Paulo Brant, ex-vice-governador do PSB, 2%. Bela Gonçalves, deputada estadual pelo PSOL, 1%.
Nulos e brancos somam 11%. Não sabem ou não responderam 22%. O Real Time Big Data fez 1.200 entrevistas entre 12 e 13 de maio deste ano. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal tornou réus mais 245 denunciados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro em Brasília. Até agora, 795 pessoas já tiveram as denúncias aceitas em 4 blocos de julgamentos. Elas são acusadas de serem autoras intelectuais, instigadoras ou executoras das invasões às sedes dos 3 poderes. O ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou que o ex-presidente Bolsonaro sonhava com episódios como o de 8 de janeiro. Foi durante o JR Entrevista desta segunda-feira. Eu não tenho nenhuma dúvida, embora tenha dialogado várias vezes com o presidente Bolsonaro, e eu não vou fazer aqui psiquiatria, mas que, no fundo, ele sonhava com episódios como esse. Eu acompanhei os 2 últimos 7 de setembro, em que nós tivemos, inclusive, a tentativa de avanço de caminhões para além do Itamaraty, já rumo ao próprio Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que havia, no núcleo do poder, talvez esse tipo de expectativa. A Ucrânia comemorou o primeiro sucesso na batalha para reconquistar a cidade de Bakhmut, da ocupação russa. Segundo autoridades ucranianas, a operação na região foi mantida, apesar da vitória. A batalha em Bakhmut, no leste do país, é considerada a mais violenta na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A promotoria americana não encontrou evidências de que a Rússia interferiu nas eleições de 2016. O promotor especial John Durham criticou a investigação do FBI e do Departamento de Justiça e disse que esses órgãos se basearam em informações fornecidas por adversários do ex-presidente Donald Trump. Agora a gente fala de uma exposição inédita com cenas cotidianas do Japão em miniaturas, que entra em cartaz nesta terça-feira em São Paulo. A arquitetura de um castelo japonês foi recriada com embalagens de isopor. Aqui, um samurai treina em uma floresta feita de cebolinhas. Já a cebola virou um tambor na obra Uma Performance de Provocar Lágrimas. Ao todo, são 37 miniaturas, criadas a partir de elementos do dia a dia japonês. Para o Brasil, o artista Tatsuya Tanaka criou uma praia feita com arroz e feijão. A exposição Japão em Miniaturas tem entrada gratuita até 8 de outubro na Japan House, em São Paulo. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite, cuide-se, tchau.